Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje, de novo, com o nosso colaborador habitual, o professor Aragão, que traz sempre temas muito interessantes e muito importantes relacionados com o ambiente e com a sustentabilidade. Bom dia, professor. Para hoje sei que vai falar sobre a vida nos oceanos, é verdade? É verdade. Ora, muito bom dia a todos. É isso mesmo, a vida nos oceanos. E, começando, em primeiro lugar, uma retificação no tema anterior que já estava de algum modo relacionado. O conhecimento é dinâmico, muda de uma hora para a outra, como nós sabemos. Assim, quando se diz que os parques eólicos estariam melhor na plataforma marítima, sabe-se agora não ser assim. No entanto, ainda há uma semana ou duas, ouvimos na televisão fazer esta defesa. A verdade é que o estudo que foi feito pela Universidade de Barcelona concluiu que o ruído sonoro e eletromagnético provocado, que se transmite muito mais na água, daí a eficiência do sonar, afeta a vida marítima animal, afastando a centenas de milhas desses parques eólicos, com prejuízo mesmo para os parques construídos pelo homem para multiplicação e crescimento de espécies de valor económico, que há aqui em Gibraltar, já na Escócia, há muito sítio. Simplesmente os animais que vivem aí, os peixes que vivem aí, deixaram de crescer. E isto a centenas de milhas de distância. É, por exemplo, o caso da Escócia, que está, em certa medida, no conflito económico com a Inglaterra. Tinha lá uma série de... A Inglaterra tem os parques eólicos, a Escócia tinha montes de parques de crescimento de peixes e estão com um prejuízo, uma coisa enorme. Não se sabe ainda as consciências globais, mas confirma-se já a influência negativa em toda a coluna d'água da superfície ao fundo marinho. Com o quê? Com menor produção de plâncton, com alteração das correntes marinhas e as próprias correntes atmosféricas. Pronto, consequências que não se preveniam, ou não era talvez previsível, não é? Previsível, era Exato. isso que faltava, mas tem vindo a acontecer. Ora, uma vez mais o homem inventa, e com isto destrói o equilíbrio natural que o mantém vivo. Afinal, este sistema vivo era mais eficaz na retenção de dióxido de carbono que a substituição pela tecnologia. A natureza tem a solução, compete ao homem imitá-la e não destruí-la. Pronto, fica aqui essa correçãozinha. Está feita a correção, professor. Está feito. E agora vamos Em continuar. relação aos oceanos existe muita coisa a dizer, não é? Imagino. É sim. E agora queríamos centrarmos precisamente em quê? A vida existente numa coluna d'água oceânica, desde a superfície até ao fundo, para assim talvez entendermos melhor a razão de ser desta correção. Ora, se imaginarmos uma coluna d'água, da superfície ao fundo do oceano, há uma zonação de habitats e ecossistemas muito marcada. Não é tudo à mistura. A maioria da vida nos oceanos, é claro que está baseada na produção primária, nos primeiros 100 metros dessa coluna d'água. Porquê? Porque é aí que a luz chega. Portanto, ela é fotossintética, é fixadora de dióxido de carbono, depende depois da luz solar. E então é aí que a produção primária de matéria é mais intensa. E é produzida por quem? Ora, precisamente por organismos com um tamanho muito inferior a 1 milímetro. Micras mesmo. Daí a matéria é exportada para as águas mais profundas. E então, no caminho, é processada por micro-organismos ou consumida pelos organismos pelágicos que estão lá nos fundos. O nome do pelágio tem a ver com os fundos marinhos. A biomassa vai assim diminuindo da zona com luz até à zona sem luz, chamada afótica, até aos 1000 metros e depois até aos 4000. Nesta zonação, a primeira zona vai mesmo desde a superfície do mar, do oceano, até aos 200 metros, onde aqui o alimento é mais abundante,
quer para os herbívoros, quer para os chamados suspensivos, são os que vivem em suspensão na água. Este fitoplâncton tem cerca de 10 de microns. Ora, um cabelo humano tem 100 micras de diâmetro. E este fitoplâncton anda entre 2 a 10 micras. Portanto, vejamos o tamanho reduzido que é e os milhões que têm de haver para que a produção primária seja eficaz. Mas é assim. Esses fitoplânctons servem depois de alimento ao krill, este é muito conhecido, esta terminologia. E depois ainda há o one, nano e o picoplâncton, muito mais pequenininho, visto que os termos nano e pico são subdivisões inferiores do milímetro. No nanoplâncton são conhecidas, acho que as diatomáceas era um nome assim já mais vulgar, porque era... Sim, esse nome é já mais vulgar, sim. Era, antigamente, as pastas dos dentes eram feitas com as frústulas, que são as conchas, dito assim, pronto, mas dado o tamanho, nos pode dizer concha, eram as frústulas das diatomáceas que serviam para polir os nossos dentes. Agora é uma série de químicos, não vale a pena falar nisso. E, portanto, o cimenol. É verdade, mas era melhor, as diatomáceas eram melhores. Era mais saudável. Portanto, os nano e o picoplâncton serve para outros. E como é que vão recolher? Ou se eles têm um tamanho tão diminuto, invisível ao olho nu, pois esses outros recolhem porque produzem um muco à volta deles, como, por exemplo, as salpas, as larvas e outros, e esse material orgânico fica retido no muco e é a partir daí que eles se alimentam. Aquele que eventualmente não é utilizado, pois afunda-se e serve de alimento aos dos fundos. Ora, os residentes desta zona do fundo e quase fundos, são gelatinosos, são transparentes e são alimento de predadores, que depois servem de alimento a outros predadores, até ao topo da cadeia alimentar, onde estão os atuns, estão os golfinhos, estão as baleias, estamos nós, pronto, espécie humana. Nesta teia de inter-relações, há organismos migradores que, quando anoitece ao lusco-fusco, ascendem, não vêm à superfície, mas ascendem cá acima. E quando o nascer do sol está prestes a acontecer, afunda-se novamente, fazendo também, digamos, a interação energética entre as diversas camadas, energética através do alimento, claro. Abaixo há uma nova zona até aos 1000 metros, que só já se alimentam de detritos que descem e por predação entre eles. Aí há os chamados copépodos e outros organismos estranhos, muito frágeis, todos quase só água. Mas também há aí peixes. Só que os peixes existentes, já temos visto às vezes na televisão, são muito estranhos. Têm órgãos luminosos, são negros, têm os olhos em tubo, têm a boca virada para cima, têm os dentes enormes. São aqueles peixes estranhos que raras vezes cá vêm acima e quando cá chegam acima depois morrem, uma vez que eles estão adaptados a altas pressões e cá acima, pronto, é como se um mergulhador viesse rapidamente à superfície, pois morrem por isso, arrebenta o sistema circulatório. Ora, a seguir há uma outra zona que vai dos 1000 aos 3500, estendendo-se depois até cerca dos 6500. Aí há essencialmente o quê? Crustáceos, há os decápodes e aranhas. 7000 espécies de aranhas, que são praticamente só patas, mais nada, que são muito estranhas, e aí que vivem nesses fundos. E há outros nomes estranhos, que são os misidáceos. Quando a gente se aproxima do fundo, quando nos aproximamos do fundo, a biomassa volta a aumentar. E porquê? Resultado da queda cá desde a superfície da lei ao fundo. Claro que é uma biomassa já detrítica, chamemos assim, já não é viva, mas existe lá. Volta a aumentar assim. Por exemplo, um estudo feito de uma carcaça de baleia que se afunda, dá para meio ano destes micro-organismos todos se alimentarem. Ora bem, um bom repasto. Professor, para concluirmos, o que é que falta ainda dizer? Ora, para concluirmos, portanto, esta coluna d'água tem realmente esta zonação é influenciada das demais diversas maneiras, porquanto há uma interação entre aquilo que é o natural e o construído, e o que tem acontecido de facto é que, ao ver, por exemplo,
a ancoragem nos fundos marinhos das torres eólicas e das torres dos combustíveis, etc., pois provoca fortes alterações. Ora, nesses fundos marinhos, o que é que há? Plataformas petrolíferas milhares, nos fundos, quer dizer, ancoradas. As eólicas, milhares são. Cabos submarinos, são milhares. Equipamentos militares de vigilância, nem sabemos quantos são. De maneira que está, uma vez que é uma zona de acesso profundo e difícil, ainda se não sabe, mas está-se realmente a ter isso em atenção e vamos ver o que é que o homem, na sua criatividade, faz para não alterar este delicado equilíbrio em que a biomassa está a diminuir. E se a biomassa diminui, deixa de haver pescado. Claro. Pronto, e é urgentíssimo protegermos o nosso oceano. A vida nos oceanos. Professor, foi um gosto, uma vez mais, tê-lo aqui em 2 Dedos de Conversa. Até à próxima, um grande abraço. Então, até à próxima. Boa saúde a todos. Obrigado. Obrigado. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.